Boa tarde, pessoal. Vamos ver essa aulazinha aqui. Pessoal, esse tópico aqui é um tópico importante, tá? Principalmente para o pessoal que faz aí computação. Isso aqui não tem na apostila da Cris. Quer dizer, o assunto até tem, certo? Mas assim, está embutido, ele não está explicitado. É legal para quem faz essas carreiras assim mais ligadas a computação, programação, etc., ver isso aqui um pouco explicitado. A pena que a gente não tem como aprofundar mais assim, em termos computacionais, mas vamos, tá, ver aqui que associado a cada matriz, tá, vamos supor essa matriz M por N, M linhas e N colunas, tá? Existem quatro subespaços, tá, associados a essa matriz e que a gente chama de quatro subespaços fundamentais, tá? Então, vamos entender quais espaços são. Pessoal, a matriz é constituída, né, de M vezes N números reais no caso aqui, né? O A11, o A12, papapá, esses, né? Todos esses elementos da matriz, que a gente rotula de A e J, né? Os elementos aqui. Por exemplo, o que está na linha 1 tem esse 1, 2, 3, 4 até um N, e assim sucessivamente, né? Então, pessoal, a gente vai olhar para esses objetos agora de uma maneira vetorial, digamos assim. Vamos entender o que significa isso. Vamos pegar o primeiro subespaço fundamental, que é o que a gente chama de espaço coluna da matriz A. A gente denota ele por col A. Alguns livros adotam esse col A, outros colocam que é C de A, enfim, espaço coluna da matriz A. Como é que é isso? Você vai imaginar a matriz A como constituída por colunas, tá? E que cada coluna vai ser um vetor. Repara, as colunas são vetores do Rm. Nota, ele pega aqui, né? O A11, A21, A31 até AM1. Então você vê que as colunas são vetores do Rm. Tá? A gente vai entender, então, as colunas de A como vetores do Rm. Tá? Então, o que é o espaço coluna de A? É o espaço vetorial, né, um subespaço vetorial do Rn gerado pelas infinitas combinações lineares das colunas da matriz A, entendidas elas como vetores do Rm. Tá? Então, esse espaço, tá, como a gente já viu, o espaço gerado ele é um subespaço, né? Porque ele é fechado com relação à soma e à multiplicação por escalar. Então, aqui, essa notação não significa que é menor, né? Você se lembra, isso aqui significa que é subálgebra. Tá? Então, está dizendo que o espaço coluna de A é um subespaço vetorial do Rm. Ou seja, é um espaço vetorial morando lá no Rm. Tá? Inclusive, o col A, pode, em alguns casos, pode ser igual ao Rm, né? Claro. Então, o espaço coluna, então, é isso. Você vai entender a matriz como uma coleção de vetores coluna. E vai entender o coa como sendo o espaço gerado pelas infinitas combinações lineares desses vetores coluna. Certo? Como ele é fechado para soma e multiplicação por escalar, ele é um subespaço do Rm. Tá? Naturalmente, ele contém um vetor nulo, né? Que é a combinação com os coeficientes zerados, por exemplo. Então, ok. Vamos para o segundo subespaço fundamental da matriz A. É o que a gente chama de espaço-linha, subespaço-linha de A. Tá? O espaço-linha, pessoal, é o coluna da transposta, concorda? Certo? Se eu pegar a matriz transposta, o que é linha vira coluna, né? Então, a maneira de denotar o espaço-linha de uma matriz é o col AT, tá certo? Você vai agora entender
a matriz A não mais como uma coleção de colunas, mas como uma coleção de linhas. Como coleção de linhas, essas linhas vão ser, cada uma dessas linhas vai ser um vetor do Rn, olha aqui, porque ele tem n componentes, tá? A11, A12, A13, A1n, tá? Então agora a gente vai entender a matriz A como uma coleção de linhas, tá? Então a gente vai definir o espaço linha, o col AT, como sendo um subespaço vetorial do Rn gerado pelas infinitas combinações lineares, né, feitas com as linhas da matriz A. Fica claro, né, pelo mesmo argumento, que o col AT ele é um subespaço vetorial do Rn, tá? Então agora a gente acabou de ver, pessoal, dois subespaços fundamentais associados a uma determinada matriz A, tá? O espaço coluna e o espaço linha, respectivamente o col A e o col AT. Tem mais dois subespaços fundamentais, certo? O primeiro deles, pessoal, é chamado núcleo de A ou kernel de A, tá? Que a gente denota isso aqui, ó, ker A. Tem alguns lugares que é nuc A ou N de A, tá? Depende muito do livro-texto aí. Eu vou adotar essa notação meio clássica aqui, o kernel, né? O cerne da matriz A. Normalmente a gente fala um núcleo de A, né? Então, olha só, pessoal, esse subespaço vetorial é um subespaço do Rn, tá? Ele é constituído pelas soluções do sistema homogêneo AX igual a zero. A gente sabe que esse sistema homogêneo, a soma de duas soluções é uma solução e o produto de uma solução por um número real também é uma solução, ou seja, o conjunto solução do núcleo da matriz A, ou seja, o conjunto solução do sistema AX igual a zero, ele é um subespaço vetorial. Ele é fechado para som para multiplicação por escalar. Tá? Então, tá aqui, ó, o núcleo de A, kernel de A, são todos os vetores do Rn que multiplicados pela matriz A dão zero. Então, esse kernel é um subespaço vetorial do Rn. Por quê? Porque você vai multiplicar as matrizes, né? Se a matriz é m por n, você vai multiplicar por um x que é n por 1, certo? Então, o núcleo é um subespaço do Rn. Tá? Depois a gente vai ver que ele se relaciona com col AT de uma maneira muito especial. Eles são perpendiculares, tá, pessoal? Mas a gente vai ver isso depois, a gente não falou ainda em perpendicularidade. Buenas. Então, são as soluções do sistema AX igual a zero. E o outro subespaço fundamental é o que a gente chama de núcleo à esquerda, ou QER-AT. Então, o que vem a ser o núcleo à esquerda? Pessoal, o núcleo à direita, né, são elementos que multiplicam a matriz pela direita. Às vezes você poderia multiplicá-las pela esquerda, certo? Então, nesse caso, seria esse aqui, ó, seriam soluções do sistema YA igual a zero, tá? Então, tá claro que o núcleo à esquerda são elementos do Rm que tornam, né, essa sentença verdadeira. É um subespaço vetorial do Rm, portanto. Ele é perpendicular, como a gente vai ver mais adiante, ao espaço linha de A. Perdão, ao espaço linha de A, perfeito. O núcleo, o núcleo é, não, perdão, o espaço coluna, perdão, ele é perpendicular ao espaço coluna de A. O núcleo esquerdo é perpendicular ao espaço coluna de A e o núcleo de A é perpendicular ao espaço linha de A. A gente vai ver isso depois. Pessoal, aqui a gente tem um exemplinho redondo, tá? Nem sempre vai ser assim tão fácil. Eu peguei um exemplinho bem redondo onde numa única conta, praticamente, a gente vai calcular bases, né, e caracterizar esses subespaços todos. Esse é um caso muito favorável, tá? É um caso assim computacionalmente bastante favorável, muito, 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 muito importante, muito interessante. Nem sempre assim vai ser tão fácil, tá? Principalmente a parte do núcleo à esquerda. Os outros subespaços você vai conseguir fazer desse jeito aqui.
que eu vou fazer. O núcleo à esquerda, às vezes vai dar uma complicadinha quando tiver troca de linhas, esse tipo de coisa. Mas vamos ver aqui uma situação bem ideal. Pessoal, a gente tem essa matriz aqui, ó, 3 por 4, tá? A gente tem essa matriz aqui 3 por 4. A primeira linha é 1, 0, 1, 1. A segunda linha é 0, 1, 1, menos 1. E a terceira linha é idêntica à primeira linha, tá? É 1, 0, 1, 1. Já viu que quando escalonar, essa linha vai sumir, né? Beleza. Vamos lá. Vamos fazer uma única conta aqui, pessoal, que a gente vai mostrar praticamente todos os espaços, vamos mostrar a base, tudo, vamos esgotar todo esse assunto, tá? Vamos lá. Então, tá aqui, gente, ó. Eu vou colocar a matriz A aqui, tá? Nessa matriz. Aqui eu vou colocar esse pontilhado e aqui eu vou colocar x, y, z pequeno. E aqui embaixo eu vou colocar um pontilhado também, vou colocar x, y, z, w grande, tá? Esses em azul aqui, esses pequenos vão indicar quem é o espaço coluna e esses caras aqui vão indicar quem é o espaço linha. A gente vai ver a conta direitinho, tá, pessoal? Então vamos lá. Para escalonar isso aí, gente, ó, é igual, tá? Então aqui, ó, o primeiro elemento é esse 1. Então vamos zerar os elementos abaixo dele. Aqui já é 0, tá na segunda linha já é 0, na terceira é 1 e na quarta é x. O que a gente vai fazer é zerar isso aí, tá, pessoal? Então vamos lá, vai ser 1 menos 1, 0, né? 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Era ele igual, né? Tinha que zerar. E a gente faz aqui, ó, z menos x, z menos x. Perfeito, deixa lá. Tá? Agora vamos fazer na linha de baixo também, tá? Nessa linha em vermelho. Então vai ser x menos x, vai multiplicar a primeira linha por x grande, tá vendo? X menos x, 0. Y menos 0xy, z menos x, z menos x, z grande menos x grande, né? W grande menos X grande. Tá aqui. Essa, né? Aqui a gente coloca esse jogo da velha aqui para dizer que aqui você não vai fazer nada, tá? Beleza. Maravilha. Então a gente fez, ó, L3 vai em L3 menos uma vezes L1 e fizemos uma outra, né? Vou até colocar aqui. A gente fez também essa outra aqui, né, pessoal? Fizemos L4, né? Vai em L4 menos X vezes L1, tá? Para eliminar esse Yzinho aqui, tá? Perdão, esse Xzinho aqui. Esse Xzinho aqui, tá? E eliminamos ele dali. Maravilha. Pessoal, chegando nesse ponto, tá? A gente vai pegar essa matriz aqui e prosseguir, ó. Agora a gente passa para essa submatriz aqui embaixo, né? Vou pegar aqui uma cor diferente aqui para pegar esse verde aqui. Maravilha. Ó, então agora a gente passa para essa submatriz aqui, tá? Ó, a gente risca aqui, ó, tá? Passamos para essa submatriz aqui. Então, agora aqui, ó, pessoal, 0, 0 já está zerado, né? Agora vamos para esse 1 aqui, ó, tá? Ele é o pivô dessa segunda etapa aqui. Pessoal, então vamos lá, ó. Aqui já está 0, né? Na terceira linha já está 0 aqui. Então, vamos eliminar esse y. A gente vai fazer isso, né? Utilizando, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu dar uma subidinha aqui. Não, não coloquei, mas vou colocar aqui. Então, vai ser, vamos eliminar esse y grande aqui de baixo, vai ser aqui, eu vou botar aqui a operação que a gente vai fazer. L4 vai em L4, né? Menos Y grande vezes, né? O linha 2, tá? Então, fazendo essa operação, pessoal, a gente vai obter, tá? Aqui embaixo agora, tá? Daqui para cá. Então, olha só, aqui já está zerado, aqui vai zerar, porque vai ficar assim, né? Olha lá. Aqui já era 0, né? Na terceira linha, então não precisa. Então, aqui vai ficaria, ó, y menos y, que dá 0, né? Z menos y, que aqui é 1, z menos w menos x mais y, tá? E aqui jogo da velha que não entra nada aí. Pessoal, chegando aqui, escalonou, tá? Aqui já tá na forma fechada, escalonada aqui da coisa, ó. Vou até passar aqui
Segundo dizem, se eu fixar isso aqui, vai virar um retângulo. Vamos ver. Ah, ficou. Tá vendo? Então tá aí, ó. Então chegamos a essa forma final aqui. Agora, pessoal, a partir dessa forma final, tá? A gente vai poder fazer as observações. Deixa eu lembrar a vocês que, né, eu não quis falar muito, mas essa matriz L, a gente sabe que o escalonamento é equivalente a você fazer uma decomposição da matriz A, ou seja, a matriz A vai ser o produto de uma L, tá? Que é uma matriz triangular inferior, com os elementos da diagonal igual a 1, tá? Ela é sempre quadrada. E a U, né, que é uma matriz escalonada, assim, nessa forma que está aqui, nessa forma de escadinha aqui, tá? Perfeito. Agora, pessoal, essa L, vocês vão de se lembrar, ela simplesmente engloba a operação que a gente fez aqui para escalonar, tá? Eu fiz também para essas linhas aqui numéricas, né, para essa linha numérica, mas essas duas aqui não entram, tá? Na composição da L, né? Tá? Nem essa, nem essa, tá? Só vai entrar a que escalonou a matriz A mesmo, que é essa daqui, ó, tá? Essa é que entra. Então você vê que ó, no lugar 3 1 da matriz L, ó, o posto 3 1, olha aqui, ó, 3 1, você vai colocar esse número 1 aqui, tá? Então tá aqui a fabricação da L, ó. Ela é uma matriz triangular inferior, a diagonal é unitária, aqui em cima todo mundo é zero, né? Aqui é zero, zero, não aconteceu nada. E aqui, nesse de baixo, né? No elemento, ó, esse é o elemento 3 1. Olha lá, 3 1. A gente coloca esse cara que está dentro do parênteses lá. Então, esse umzinho aqui, tá? Pronto, essa é a matriz L. Pessoal, então a gente sabe que a matriz L, ela é, tá? Isso aqui. E ela é sempre invertível, tá, pessoal? Porque olha só, como o determinante dela é 1, ela é uma matriz que sempre inverte, tá? Ela já está escalonada aqui, né? Então, pessoal, a gente pode dizer o seguinte, ó, se A é igual a LU, então U é igual a L a menos 1A, tá? U é igual a L a menos 1A. E onde L é menos 1, um minutinho aqui. E o que que acontece? Vamos voltar aqui, pessoal. Então, essa L é menos 1, tá? Isso aqui você pode calcular, é facinho. Agora só, pessoal, deixa eu só chamar a atenção de vocês a uma coisa aqui. Ó. Dá a impressão que aqui é 1, né? E aqui você botou menos 1, né? Olha, nesse caso até é, tá? Mas isso aqui não acontece sempre, não, tá? Quando você tem esse caso isolado 001, é só trocar o sinal aqui para encontrar a inversa. Mas se você, por exemplo, tivesse aqui um 2, por exemplo, não era colocar menos 2, não, a coisa mais chatinha, tá? Toda a fluência que você tem para encontrar L, você não tem para encontrar L a menos 1, tá bom? Por isso que, em termos de computação, a gente calcula L, porque ela é só colocar aqueles coeficientes lá. A L a menos 1 não é simplesmente inverter os coeficientes, tá, pessoal? Aqui até foi, tá? Mas eu estou chamando atenção para vocês disso. Não, esse truque aqui funcionou aqui porque tem 00 e só esse um isolado, mas não funcionaria se tivesse outras entradas aqui, tá? Funcionaria para algumas, mas não para todas. Por isso que nenhum livro de computação vai te dizer para você calcular L a menos 1, tá? Esse é um caso ótimo. Vamos lá, pessoal. Então, repara, vamos olhar aqui para a figura aqui, para a escalonada aqui, certo? Quem é o qual A? O qual A, pessoal, olha só. Repara aqui que o posto dessa matriz é 2, tá? Ok? O posto da matriz é 2. Ela tem dois pivôs. Então, ó, posto 2. Anota bem isso.
Col A. Quem é o Col A? Pessoal, o Col A são os elementos do R3 tal que, olha só, que Z menos X ou X menos Z, dá no mesmo, né? É nulo. Ó, é a condição de consistência, tá? É a condição de consistência para esses elementos serem gerados pelas colunas. Então vamos lá. Então, ó, o Col A, tá? É a condição de compatibilidade para que esse elemento XYZ seja gerado pelas colunas. Ora, para ser gerado pelas colunas, esse elemento aqui tem que ser obrigatoriamente zero, tá? Então, x menos e igual a zero, tá? Ele é um subespaço do R3. É um plano, tá, pessoal? Isso aqui é a equação de um plano no R3. Dimensão 2, repara. Só responder aqui. Bom, vamos ver agora, pessoal, o espaço-linha. O espaço-linha são a condição de consistência para que esses elementos aqui, ó, em vermelho, pertençam às linhas. Repara, quando a gente fez o escalonamento, na realidade o que a gente fez foi, né, quando a gente fez o escalonamento, na realidade o que a gente fez foi fazer combinações lineares com as linhas, né? Aí mostramos que, melhor dizendo, desfazer as combinações lineares com as linhas, certo? Então, repara, olha só, se essa linha em vermelho é uma combinação linear das linhas, ela deveria desaparecer aqui ao final do escalonamento, né? Porque se ela não tem nada de novo, se ela é gerada pelas linhas, isso tudo aqui no final é para ser zero. O escalonamento aqui terminou, então isso aqui teria que ser zero. E é exatamente isso. A condição de consistência é essa, tá? Então, o col AT, o espaço linha, são os elementos do R4 tais que, ó, trocando de sinal aqui para ficar mais elegante, né, tais que x grande mais y grande menos e grande é igual a zero e que x grande menos y grande menos w grande também é igual a zero. A dimensão também é 2, tá? Repara, ó, no final só sobraram duas linhas independentes, tá? E essas duas linhas independentes, né, formarão uma base, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, tanto a dimensão, já está deduzindo aí, né, pessoal, que tanto a dimensão do espaço linha quanto a do espaço coluna é exatamente o posto da matriz. Pessoal, agora o núcleo, né? Pessoal, o núcleo, né, como a gente está vendo aqui, certo? O núcleo, como a gente está vendo aqui, são os elementos, ó, a gente vai olhar aqui agora para o sistema, certo? Ó, então, vê como é que fica esse sistema, ó. X mais Z mais W igual a zero, ó. X, aqui, a primeira linha aqui, ó. X mais Z mais W igual a zero, certo? Y mais Z menos W igual a zero. Então, colocamos x mais y menos z igual a zero, x menos y mais w igual a zero. Essa é a caracterização, perdão, x mais z mais w, voltando aqui, ó, x mais z mais w igual a zero, e o outro é y mais z menos w igual a zero. Aqui, vermelho, x mais z mais w igual a zero, y mais z menos w igual a zero. E o da direita, pessoal, é a mesma coisa, só que agora fazendo para esse aqui, ó. Repara, ó. Repara essas duas linhas aqui, ó. X mais Y, ó, aqui, ó. Esquece essa parte do pivô. Pega aqui, ó. X mais Y, aqui, ó. X mais Y. X mais Y igual a zero. X menos Y igual a zero, ó.
entendeu? Aqui, ó, esquece essa parte aqui, pivotal, pega só as linhas que não são, as colunas que não são pivotais. Então, olha só, x, ó, x pequeno mais y pequeno igual a zero, x pequeno mais menos y pequeno igual a zero, tá? Então, esse é, ó, uma outra maneira que você pode ver também, pessoal, é assim, quer ver, ó? Desculpe, eu falei besteira aqui, rapidinho. Não, aqui eu falei besteira. Vamos voltar para cá, para a matriz original. Olha só, para a matriz original. Repara, não, falei besteira, esquece isso aí. Vamos lá. Olha só, tem pivô aqui. Vamos voltar aqui para o qual AT, tá? Tem pivô aqui, certo? Então o que é importante são as duas primeiras colunas da matriz original. Por que da matriz original? Porque vamos entender. Quando você faz o escalonamento, você faz combinações de linhas, mas não de colunas. Então, repara que o escalonamento, olha só a diferença dessa para essa. O escalonamento destrói a estrutura de colunas. Olha lá. Aqui onde tinha 1, 0, 1, 1, ele transformou tudo em zero. Então, você vê que a estrutura de colunas foi destruída. A estrutura de linhas não, porque você fez combinação linear de linhas. Então, você continua dentro do espaço gerado. Tá? Então, para a parte de colunas, a parte de linha fica preservada, mas a parte de colunas no escalonamento fica detonada, tá? Mas embora detonada, ela mantém uma equivalência algébrica. Então a gente vai se importar agora para calcular a parte das colunas só com a primeira e a segunda coluna, onde tem pivô, só que da matriz original. Vamos voltar para cá, ó. Então vai ficar assim, ó, repara, ó, x, olha lá, aqui tem x mais zero y mais um z, ó, x mais zero y mais um z, tá? E aqui vai ficar 0x mais 1y mais 0z. Então, é isso que você vai ter aqui embaixo, tá? X menos z igual a zero, y igual a zero. Então, tá aqui ó, as caracterizações dos espaços, tá? É coluna, linha, núcleo e núcleo à esquerda. Tá? Agora, pessoal, o que é importante para a computação e tudo mais, vamos buscar bases, tá? Para cada um desses subespaços. Então, vamos lá. Vamos primeiro pegar a base do espaço coluna. Pessoal, para pegar a base do espaço coluna, você vai ver aquilo que eu falei, esse argumento que eu falei. Repara, o escalonamento destruiu a estrutura de colunas, mas mantém aqui, ó, onde estão as colunas pivôs, a equivalência algébrica, ou seja, ele está indicando quais são as colunas que são algebricamente relevantes. É a primeira e a segunda, é onde aparecem os pivôs. Então você volta lá para a matriz original e vai pegar a primeira coluna e a segunda coluna. Então, esses dois vetores, né, coluna aqui, vão ser base do espaço coluna. Tá? Então, é 1, 0, 1, 0, 1, 1. Isso aqui forma uma base. Tem outras bases, claro, mas essa é a base, digamos, computacionalmente alcançada. Tá? Então, tá aqui. Ó. Você volta para a matriz original e pega as colunas onde apareceram pivôs. Aqui só apareceu o pivô na primeira e na segunda coluna, então tá aqui. Ó. Você volta para a matriz original e taca ela lá. 1, 0, 1. 0, 1, 1. Isso é uma base do qual a dimensão é 2, como a gente já sabia, né? São dois geradores, né? LI, tá? E você, ok? Tem aí a dimensão do espaço coluna sendo 2. A dimensão do espaço linha também é 2, né? Oposto. E o que você faz agora para encontrar uma base do espaço linha? Você simplesmente volta para a matriz. Essa pode ser escalonada, tá? Porque a estrutura de linhas não é destruída pelo escalonamento e pega só as linhas que sobrarem. Então, a primeira linha é 1, 0, 1, 1 e a segunda linha é 0, 1, 1, menos 1. Então, as linhas que sobrarem são geradores independentes, porque ó, tem esse aspecto de escadinha, são geradores independentes, tá? Do espaço linha. Então, pegamos a primeira linha que sobrou e a segunda linha que sobrou. Dimensão 2 é a base de qual? AT.
Bom, a base do núcleo, né, pessoal, ela é fácil. Você vai resolver o sistema AX igual a zero. Então, né, voltando para cá, né, você vai pegar o sistema AX igual a zero, esse sistema vai virar o sistema UX igual a zero. Você vai resolver o sistema UX igual a zero e vai chegar a esse resultado aqui, ó, menos um 1, 0, menos um 0, 1. Você pode chegar a outro resultado? Pode. Equivalente a esse, claro, né? Repara que nesse caso aqui a dimensão também foi 2, tá? A dimensão do núcleo foi 2. Agora, para o núcleo à esquerda, pessoal, o que você vai fazer vai ser o seguinte, ó, repara, vamos voltar ali para o L, né? LU. Olha aqui. L é menos um a. Repara que, tá, a última linha da U é zerada, tá? A última linha da U é zerada. O núcleo à esquerda são os elementos que você multiplica à esquerda, tá? E terminam em zero. Então, repara, L a menos um a. Quando eu multiplicar L a menos um vezes A, tá? Vai dar a U. Então, a última linha da L a menos um, quando multiplicada por A, vai dar a linha nula da U. Então, é a última linha da L a menos um, tá? É a última linha da L a menos um, ela está aqui, ó. É a última linha da L a menos um que vai formar a base do espaço núcleo à esquerda, tá? Você pode conferir, tá aqui, ó. Repara que ele tem dimensão 1, tá? É aquilo aí que eu falei, né? Como L é menos um é a U, e a última linha da U é nula, então a última linha do L é menos um pertence à base do quer AT, ou seja, do núcleo à esquerda. Pessoal, agora vamos fazer observações aqui do que a gente já viu aí, tá, pessoal? Repara que a dimensão, primeira observação, a dimensão do espaço coluna é sempre igual à dimensão do espaço linha, que é o posto, tá? Nesse caso que a gente viu, o posto era 2, então eles tinham dimensão 2. Pessoal, a dimensão do núcleo, o núcleo, lembra, ele é um subespaço do Rn, tá? Perdão, ele é um subespaço do Rm, né? O núcleo é um subespaço do Rm. Então, pessoal, a dimensão dele é n menos r, tá? É o número de colunas, tá? Menos o posto. Então, no nosso caso lá, né? O posto era 2, o número de colunas era 4, tá? Então, 4 menos 2 deu 2, né? Tá ele aqui, né, pessoal? Tá aí o núcleo aqui, né? Ele é um subespaço do Rn, tá? Ele é um subespaço do Rn, tá? Então, ele é um n menos 2. Como n é 4, né? E o núcleo à direita, pessoal, é um subespaço do Rm, certo? Ok? Então, tá ele aí, ó. Ele é m menos r. Então, nesse caso, o nosso m, né, número de linhas era 3, menos o posto 2. Então, era 1, né? Deu exatamente isso aqui. 1. Tá? Eu peço que vocês façam de novo essas continhas aí e tal, para observar isso aí com calma, tá? Qualquer dúvida, a gente se comunica aqui. Pessoal, vamos agora para um tópico que eu não vou assim dar muita ênfase, como o pessoal aí da apostila dá e tal, mas eu vou comentar ele que às vezes é importante para algumas interpretações, tá? Que é a soma e interseção de subespaços. O que vem a ser isso? Imagina que você tenha um espaço vetorial V, tá? E que esse espaço vetorial V possua subespaços. Então, digamos que S seja um subespaço de V, tá? Um espacinho vetorial morando lá dentro do V. E que W também seja um outro espaço, subespaço vetorial de V. Os S e W são subespaços vetoriais de V, tá? Maravilha. Então você sabe que eles são fechados para soma,
né? A soma de dois vetores de S dá um vetor em S, a soma de dois vetores em W dá um vetor em W, um vetor de S multiplicado por um escalar dá um vetor de S, um vetor de W multiplicado por um escalar dá um vetor de W. Ambos são fechados para as operações que definem os espaços vetoriais. São espaços vetoriais autônomos, porém morando lá dentro de V. Todos possuem vetor nulo, né? Lembra? Bueno, então o que que vem a ser a soma de subespaços? Pessoal, a soma de subespaços são elementos de V, tá certo? Que são formados pela soma de elementos de S e de W. Ou seja, é o conjunto de todas as somas possíveis. Você vai pegar um elemento de S e outro elemento de W, somar. Pegar um elemento de S e outro de W, somar. Fazer isso para todos eles. É enorme, né? Infinito de fato para esses. Tá? São todos os vetores obtidos por somas, quando o que está aqui à esquerda está em S e o que está à direita aqui está em W. Tá? São todas as somas possíveis feitas com os vetores pareados de cada espaço desses. Bom, eu vou pedir para vocês mostrarem que a soma de subespaços é um subespaço, tá certo? É fácil, você tem que mostrar que é fechado, né, para as operações que definem o subespaço vetorial. Facinho, deixo para vocês fazerem isso na apostila aí da Cris tem, tá? Quem não conseguir mostrar, dá uma lida aí na apostila que vai ter a demonstração. Então, a soma de subespaços é um subespaço também, tá? Vamos ver agora a interseção de subespaços. Bom, o que que vem a ser a interseção de subespaços? Interseção é interseção mesmo, pessoal. São os vetores que pertencem a ambos os subespaços, tá? Então tá aí, ó. Os elementos de V que formam a interseção de S com W são elementos que estão simultaneamente em V e em W, tá? Em S e em W, perdão. Né? Então, olha lá. Os elementos que estão simultaneamente, né, em S e em W formam a interseção. Tá? Eu peço que você também mostre que a interseção de subespaços também é um subespaço de V, tá certo? Também é. Mesma coisa, você vai mostrar que ele é fechado para as operações que definem os espaços vetoriais, ou seja, a soma de vetores e produto de vetores por escalares. Buenas, vamos ver um exemplo aqui, tá, pessoal? Exemplo bem simplesinho, tá? A gente depois vai aprender a fazer isso aqui melhor, tá? Olha só, gente, eu não quero dar muita ênfase para esse negócio aqui, embora isso aqui seja importante, tá certo? Mas é tipo assim, eu não quero fazer muito problema com isso aqui, eu quero que isso aqui fique para a gente assim mais para, né? Você pode desenvolver esses temas aí bastante profundamente, mas a ideia aqui é que a gente saiba simplesmente os conceitos, fazer uma continha e pronto, tá? Para prosseguir para o que vem importante mais a depois. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos considerar o V como sendo o R3. Bom, você sabe que as retas e os planos que passam pela origem, né, são subespaços do R3. Bom, vamos considerar que o subespaço S é a reta X, tá? É o eixo X. E que o subespaço W seja o eixo Y, tá? Duas retas. Bom, a soma desses dois subespaços são todos os vetores que estão na reta X somado com todos os possíveis vetores que estariam na reta Y. Pessoal, isso vai dar o plano XY, certo? É só você ver aí no regra do paralelogramo, dá para ver imediatamente isso, que isso aqui vai formar o plano XY, tá? Maravilha. Então, gente, agora vamos ver um exemplo aqui, outro exemplo, tá? Vamos pegar novamente o V como sendo o R3. Show? Ok. E vamos pegar o S como sendo o plano XY, ou seja, o plano Z igual a zero, tá? Vamos pegar o S como sendo o plano XY. Ele é um subespaço, tá claro, né? Do R3, é um plano. E vamos pegar o W como sendo um outro plano, o plano YZ, tá? Toda aquela parede YZ e todo esse, digamos, chão XY, tá? São planos. Quando eu faço a interseção de dois planos no R3,
A gente sabe que a interseção desses dois planos, ela pode ser ou vazia, né, no caso de serem planos paralelos, né, ou pode ser o próprio plano, no caso dos planos serem coincidentes, né, digamos, né, é o mesmo plano escrito de maneira diferente. Ou se os planos são oblíquos, que é o caso aqui, nesse caso aqui são até mais do que oblíquos, né, quase perpendiculares, tá? A gente vê que a interseção vai ser a reta y, tá? Que é um subespaço, tá? Então a gente viu aqui um exemplo da interseção de dois planos formando uma reta, que é um subespaço vetorial. Maravilha. Dois exemplos bobinhos, tá? Vamos lá. Observação. Olha só, se S é gerado por P vetores, que eu chamei aqui de S1, S2, papapá, S3, S4 até SP, tá? Se S é gerado por P vetores, a dimensão de S é P, tá, pessoal? Aliás, desculpe, não, a dimensão pode ser menor do que P. Não esquece a coisa de dimensão, tá? Esse S é gerado por esses P vetores aqui, tá? S1 até SP. E o W é gerado pelos Q vetores W, tá? Todos eles são vetores de um subespaço V, num espaço V gigante, né? Claro. Então, SW tem aqui o conjunto de seus geradores. Então, pessoal, a união dos geradores de S com W, tá? Gera a soma, tá? Então é fácil provar isso, não vou entrar em detalhes, mas tá? Se você tem os geradores de S e os geradores de W, tá? A união desses geradores vai, tá? Aqui, ó, S1, S2 até SP, W1, W até WQ. A união desses geradores vai gerar o espaço soma de S com W. Tá? É fácil mostrar isso, eu deixo para vocês refletirem. Então, por exemplo, olha aqui, pessoal. Se S, tá, é gerado por esses dois vetores do R4, ou seja, S é um subespaço do R4, um plano. E W é gerado por esse vetor, ou seja, uma reta lá no R4, tá? Então, o que vai gerar a soma de S com W é o espaço que vai ser gerado pela união desses três geradores aqui, ó, 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tá aqui, tá? Ilustrando isso que a gente falou. Agora, quem seria, né, S mais W? Nesse caso aqui, pessoal, aquela coisa de sempre, né? Vai colocar os geradores na forma de coluna, olha lá, 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, e vai colocar aqui, né, um pontilhado e colocar aqui um valor de incógnita. Vamos ver quais são as condições de consistência, se é que elas existem, né? Que obrigam a essa quarta coluna pertencer ao espaço gerado por essas outras três. Então, olha aqui, tá? É fácil, não vou deixar aí como você escalonar, deu isso aqui, tá? Aqui tinha que inverter uma linha, mas nem tem problema, porque eu só estou querendo saber qual é a condição de consistência. Então, a condição de consistência, como a gente vê aqui, ó, 0, 0, 0, né? Aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Mas aqui onde tem 0, 0, 0, vai dar x menos e, né? Igual a zero. Essa é a condição de consistência. Então, a gente está mostrando que nesse caso aí, ó, a soma de S com W são os vetores do R4, né? Tais que x é igual a z, né? O x menos e é igual a zero. Está aí a caracterização desse subespaço. Soma S mais W. Tá? Então, sintetizando, né? Quando você quer saber quem é o S mais W, você vai listar os geradores de S com os geradores de W, colocar eles, a união desses geradores, gerando a soma, e vai ver qual é a condição de consistência. Então, aí a condição de consistência está aí. Tá? Bom, vamos fazer a observação 2 aqui, ó. Pessoal, quando
tá certo? U é a soma de S com W. E S, interseção com W, tá? Só contém o vetor nulo. Então a gente diz que U é a soma direta de S com W. Tá? Vamos frisar aqui o que que significa isso. Olha, quando você tem um subespaço U, que é a soma de S com W, e a interseção de S com W só contém o vetor nulo, tá? Então a gente diz que U é a soma direta de S com W. Nesse caso, a gente vai denotar dessa maneira aqui, ó, que U é S mais com essa coisa redonda aqui, ó, tá? Então, quando aparecer isso aqui, toda vez que aparecer uma coisa desse tipo, você sabe o seguinte, ó, que esse subespaço S mais W é a soma direta de S com W, ou seja, é a soma de S com W e SW só contém o vetor nulo como interseção, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Olha, pessoal, repara, aqui no R3, né, tem o plano XY e o plano XZ, ó, tá? Você pode imaginar que o R3, né, é o plano XY mais o plano XZ. Realmente, se você pegar todos os vetores do plano XY e somar com todos os vetores do plano XZ, vai dar o R3 inteiro. Mas ele não é soma direta, tá? Ele não é soma direta. Por quê? Porque a interseção de XY com XZ é a reta X, certo? Ele não é soma direta. Tá? Agora vamos olhar para esse outro exemplo aqui abaixo, ó. O R3 é a soma direta do plano XY com a reta Z. Sim, porque, ó, repara, o plano XY mais os vetores de Z formam o R3 inteiro, tá? Isso é fácil de ver. E a interseção desses dois subespaços é somente o vetor nulo, tá? Então, aqui é um exemplo de soma direta. Observação 3. Pessoal, repara que se S é dado nessa forma aqui, ó, tá? A caracterização dele é todos os elementos de V, tá? Tais que AX é igual a zero. E o W é dado por essa caracterização aqui, né? Todos os elementos de V tal que BX é igual a zero. Ou seja, S e W estão caracterizados como sistemas homogêneos, tá? Então, pessoal, o que que vai caracterizar a soma? Pessoal, o que vai caracterizar a soma, tá? Ah, não, isso aqui está errado, peraí. Isso aqui é o que caracteriza a interseção, pessoal. Foi mal aqui. Desculpa, aqui está errado. O que vai caracterizar? Isso aqui é o que vai caracterizar a interseção, tá? Peraí, deixa eu apagar aqui. Botei o sinal errado aí. Aqui é interseção, tá? Então, o que vai caracterizar a interseção, corrija aí, tá, gente? Foi mal aí. Tá no template aí de vocês. A gente escreve uma coisa pensando em outra. Então, o que vai caracterizar a interseção de S com W, tá? É esse sistema aqui, ó, onde você coloca a matriz B embaixo da A, tá? Então, repara, por exemplo, aqui, né? Se você tem o S, né, dado por esse sisteminha aqui, homogêneo, e o W dado por esse sisteminha aqui, vai estar errado aqui também, deixa eu corrigir aqui, pessoal. É interseção, né, pessoal? Foi mal, gente. Quando a gente escreve o negócio, tá? Eu não está pensando. Eu deixo escrito para o computador não ficar lento, tá? Mas aí escrevi errado ali. É interseção. Corrijam aí, tá na aula que eu mandei para vocês já pronto, estava soma, mas é interseção, tá, pessoal? Please, perdona-me. Então, olha lá.
Se o sistema homogêneo que caracteriza o S é esse daqui, e o sistema homogêneo que caracteriza o W é esse aqui, então o que vai caracterizar a interseção deles é esse sistema aqui, tá? Vai juntar os dois aí, tá? Fica 1, 2, menos um, 0, 1. Bota aqui tudo numa matriz aqui, ok, tá? Então isso caracteriza a interseção. Claro, vamos entender, né? Tem que satisfazer a S e satisfazer a W. Então, é um sistema, né? Tem que satisfazer isso e isso é um sistema. É um sistema completo. Tá aí. Se você fizer o escalonamento, tá? Vamos ver como é que fica. Vamos escalonar aqui, ok? Vai dar isso aqui, tá? Eu deixo os detalhes para vocês fazerem. Então, vai ter, ó, as variáveis básicas e as variáveis livres. As básicas aqui no caso, ó, x e y, e a livre é a z. Então, você vai lá para aquele negócio, né? Vai colocar as básicas exclusivamente em função das livres, tá? Então, lá, z é livre, tá? Y é igual a 1/2 de z, menos 1/2 de z, perdão, tá? Jogando ali, menos 1/2 de z, ora, mas z é w, e o x é menos 2 mais z. Então, juntando tudo aqui vai dar 2 alfa. Se você quiser colocar nessa forma aqui, é melhor, tá? A forma vetorial paramétrica. Isso fica alfa que multiplica 2 menos 1/2 e 1. É uma reta, tá? Então você vê que a interseção desses dois caras aí é uma reta. Aqui eu coloquei certo. Ali eu coloquei soma, mas era interseção, né? Então tá aí, ó. Esse cara aqui é uma base para a interseção dos subespaços. No caso, então, a dimensão dessa interseção é 1, né? O elemento só tem um cara, tá? Então, corrigindo aqui, pessoal, com perdão aí, é interseção, não é soma, né? É o que a gente faz, um negócio assim meio rápido, acaba botando ali, tá? Então, aqui, interseção, tá? Corrijam aí no texto que eu passei antecipadamente para vocês. Pessoal, esse aqui é um resultado que você pode provar aqui, né, nessa consola, e tem uma maneira de provar também ele a partir de funções lineares. É fácil, né? Ambos são fáceis, uma função linear mais fácil ainda. Eu já vou dar aqui para vocês que é mais ou menos um resultado, né, previsto que a gente já tem visto, né? Repara, a dimensão da soma de S com W é a dimensão de S mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção. Bom, isso é meio óbvio, né, pessoal? Porque olha só, se existe uma interseção, ela vai estar, digamos que a interseção tem a dimensão 1, por exemplo. Então ela está sendo contada aqui uma vez e aqui uma outra vez. Mas ela só vai valer uma vez, né? Então tem que tirar a interseção. Tá? Então, a dimensão da soma é a dimensão de S mais W, é a dimensão de S mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção. Tá claro que quando for soma direta, a dimensão da interseção é nula, né? Então, aí vai ser a soma mesmo, por isso é chamado soma direta mesmo, né? Repara, se S está contido inteiramente dentro de W, né? Se ele está contido inteiramente dentro de W, então, a dimensão da interseção é a própria S, concorda? Então, vai ficar a dimensão de S menos dimensão de S é a própria dimensão de W, tá? Então, nesse caso, pessoal, tá? Se S está contido dentro de W, a gente tem esses dois resultados. O primeiro é que a soma é o próprio W, né? Porque o S já mora lá dentro de W, então ele não acrescenta nada, tá? E a interseção é a própria S, né? Tá? Se o S mora dentro do W, a interseção de S com W é a própria S. Tá? Bom, uma consequência disso, né, é que a soma de S com S é S, né? E a interseção de S com S também é S, tá certo? Tem bobagem, né? Mas, gente, vamos lá. Aqui a gente tem um exercício, tá? Que a gente vai fazer agora. Ele é o exercício 16 da página 59, aí da apostila da Cris. Então, pessoal, vamos lá. Identifique os subespaços, encontre bases e diga as dimensões e verifique se há soma direta.
tá? Vamos lá. S1, pessoal, é esse plano aqui do R3, tá? É o plano x menos 2y mais z igual a zero. É um plano lá que passa pela origem no R3. Esse é o S1. O S2 é um outro plano, tá? Bom, a gente sabe que a interseção dele vai ser uma reta, né? Maravilha. Mas vamos fazer aqui a continha, né, pessoal? Bom, nesse caso, os subespaços já estão identificados, tá? Eles já estão aqui na forma de sistema homogêneo, tá? Os espaços já estão identificados, então não vamos nem perder tempo com isso. Vamos direto calcular bases, tanto para o S1 quanto para o S2, tá? Então, pessoal, calcular a base é resolver esses sisteminhas aqui para cada um deles, né? Respectivamente. Vamos lá, para o S1, resolvendo o sistema, bom, já está escalonado, porque só tem uma equação, né? Colocando aqui né, duas variáveis livres e uma básica, só tem básica x, né? A gente vai chegar aqui na forma paramétrica vetorial, você vai ter isso aqui. Então, deixa os detalhes para vocês fazerem, para vocês treinarem aí, tá? Então, vai ver que a solução desse sistema são alfa que multiplica 2, 1, 0, mais beta que multiplica menos 1, 0, 1. Lembrando aqui, pessoal, que se você fizer a conta diferente, esse resultado aqui pode mudar para você. Quer dizer, ele é algebricamente equivalente, tá? Mas pode ser diferente para cada um, tá? Pode ser uma, ok? Isso aqui fazendo o escalonamento da maneira que eu fiz, tá? Não quer dizer que se você fizer o escalonamento de outra forma e aparentar aqui outra expressão, não quer dizer que também não esteja certa, tá? Esse tipo de caso é o caso onde eu tenho que verificar para cada aluno. Não existe somente uma resposta certa, existe uma infinidade de respostas certas. É claro que se você fizer seguindo exatamente o algoritmo que eu fiz, vai dar igual. Então, nesse caso, pessoal, ó, por ser essa escadinha aqui, ih, cara, fiz besteira aqui. Por ser essa escadinha aqui, né? Eles são LI, como a gente já sabe. E eles são os geradores do S1. Então, ele forma uma base do S1, né? Geradores independentes formam uma base. Então, eu posso concluir que ó, 210 menos 101 é uma possível base do S1 e que a dimensão de S1 é 2, como eu já sabia, era um plano no R3, né? Maravilha. Cara, tudo igual pro S2, tá? A gente vai chegar à conclusão que a base é essa daqui. Tá fazendo as contas, todas aquelas observações que eu falei. Isso aqui, menos 3, 1, 0 e 0, 0, 1, é uma base para S2, cuja dimensão também é 2, né? Ok. Bom, agora, né, a gente sabe que a S1, S2 é gerado pela união dos geradores de S1 e S2. Então, vamos pegar essas duas bases e vamos colocar elas, né? Vamos unir elas e vamos fazer que S1 mais S2 é o conjunto gerado pela união dos geradores do S1 com S2. Maravilha, foi isso que a gente aprendeu. E colocando aqui na matriz, fazendo o escalonamento, a gente observa que, né, ao final da parte do escalonamento, repara, tem pivô aqui, pivô 2, pivô 1, pivô 5. Não tem nenhuma linha nula, então não tem nenhuma imposição sobre os elementos x, y, z. Ora, o que que é um trio XYZ sem restrição nenhuma? É o R3, tá? Então, a gente acabou de mostrar que a soma do S1 com S2 dá o próprio R3. Show? Bom, agora, pessoal, a gente já pode adivinhar que a interseção, tá, tem dimensão, é uma reta, né? Tem dimensão 1 por causa daquela fórmula. A gente pode até adivinhar. Olha, repara, se a dimensão da soma, né, é 3, a dimensão do S1 é 2, a dimensão do S2 é 2. Ora, para isso ser igual, e a gente sabe que esse teorema está garantido, aqui tem que ser 1, né? Ou seja, a interseção de dois planos, né, a gente também já sabe, tem dimensão 1, né? Bom, essa dimensão a gente já sabe que é a união, né? É o sistema completo lá. Então, fazendo o sistema completo, também deixo para vocês os detalhes, né? A condição que caracteriza o primeiro junto com a condição que caracteriza o segundo. Então, resolvendo esse sistema conjunto, tá? Você vai obter o gerador da tal reta, né? No caso, menos 3 quintos, 1 quinto e 5 quintos. Ok? Então, isso aqui é uma base possível, né? Nesse caso, a gente vê que o R3 ele não é a soma direta de S1 com S2, porque a interseção não é somente o vetor nulo, né? A interseção é uma reta inteira. Então,
Não é uma soma, mas não é uma soma direta. Ok? Maravilha. Bom, vamos ver um outro exemplo aqui, pessoal. Onde agora o S1 e o S2 eles estão sendo dados, tá? Aqui desse jeito aqui, pessoal. O S1 está sendo dado como gerador, como conjunto gerado por esses três vetores aqui, tá? Ó, 1, 0, 0, 1, menos 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Esse é o S1, tá? O S2 ele é gerado por esses outros dois vetores aqui, ó. Ambos são subespaços do R4, tá, pessoal? A gente vai ver o que que são esses subespaços e o que que eles vão ter de soma e de interseção, se é que tem alguma coisa, né? Então tá, o S1 é gerado por esses três, o S2 é gerado por esses dois. Maravilha, vamos ver quem que é o S1. Pessoal, é aquilo, né, de sempre, ó. Vamos colocar os geradores como colunas e fazer a condição de consistência aqui para essa coluna adicional, tá? Eu deixo os detalhes aí do escalonamento para vocês, é super simples, tá? Então, gerou isso aqui, ó. Vai aparecer duas linhas zeradas aqui na matriz dos coeficientes, tá? Então, nós vamos ter duas condições, tá? É, tanto essa quantidade quanto essa quantidade tem que zerar para que esses elementos x, y, z, w sejam combinações lineares dessas três colunas. Bom, então tá aqui a dimensão. Vamos lá. Como tem dois pivôs, né? Repara que a dimensão é 2. Então tá lá, ó, x mais y menos w igual a zero e y menos z igual a zero, tá? É a ordem mais correta. Mas pode botar assim se quiser direto, tá igual a zero. Então a gente, né? Agora também a gente consegue imaginar, pessoal, direto aqui uma outra coisa. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Como tem pivô na primeira coluna e pivô na segunda coluna, a gente sabe que as duas, tá? As duas colunas, a primeira e a segunda coluna da matriz original, é que formam uma base do S1. Então a base do S1 é 1, 0, 0, 1 e menos 1, 1, 1, 0, tá? Facinho assim. Então, 1, 0, 0, 1, menos 1, 1, 1, 0 é base de S2, né? S2 tem dimensão 2 também, corroborado, porque a gente sabe que tem posto 2, certo? Bom, considerações completamente análogas que eu deixo para vocês fazerem também, tá? Mostram que a dimensão do S2 vai ser 2 também, tá? Fazendo a conta aí, tudo direito. Peço para que vocês refaçam aí agora para S2. E que caracteriza o S2 é essa expressão aqui, tá? X menos e igual a zero, 2y menos w igual a zero, tá? E uma base dele é isso daqui, tá? Isso aqui você faz a conta toda para garantir isso daqui, tá? Maravilha. Vamos lá, então. Então, a gente sabe que a união dos geradores de S1 com geradores de S2 gera a soma S1 mais S2. É o que a gente vai fazer aqui. Juntar todos, né, os geradores, tá? Vamos juntar todos os geradores e a condição de consistência. Eu peço para que vocês façam o escalonamento, tá? Tá aí, ó, aqui tem um pivô, dois pivôs, três pivôs. Só a última linha foi zerada. Então, temos essa condição aqui de consistência, tá? Então, repara, ó, um, dois, três pivôs. Então, a dimensão de S1 com S2 é 3, tá? Repara, apesar de ambos terem dimensão 2, a soma deles deu dimensão 3. É claro, porque eles têm uma reta de interseção, né? A gente vai ver. Então, ó, S1 mais S2 são todos os elementos do R4, tais que x, aqui, ó, x mais 2y menos z menos w, para ficar mais elegante, é igual a zero, tá? Maravilha. E olha aqui, pegando aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, quinta coluna, tá? Primeira coluna, segunda coluna, quinta coluna. Então é só você voltar na matriz original, pegar a primeira coluna da matriz original, a segunda coluna da matriz original e a quinta coluna da matriz original. Isso vai formar aqui a base da soma de S1 com S2. Bom, a interseção, pessoal, é a mesma coisa, né? Você vai pegar o que caracteriza, né, esses espaços, né, que caracteriza o S1 e o S2, que a gente já fez aqui em cima,
né? Está aqui o que caracteriza o S1, esse sistema aqui, o que caracteriza o S2, esse outro sistema, e vai juntar os dois sistemas, fazer um único sistema, né? A interseção tem que satisfazer os dois. E vai colocar um sistema grandão aqui, tá? Então a interseção tem que satisfazer as condições para o S1 e as condições para o S2, tá? Resolvendo esse sistema, eu peço que vocês façam também isso em detalhes, né? Você vai mostrar que a solução, né, é uma reta gerada por esse vetor aqui, ó, 1, 2, menos 1, 1, tá? Ou qualquer múltiplo deles, né, conforme você fizer a conta. É uma base para interseção. Realmente, pessoal, cai certinho com aquele teorema lá. Então, a dimensão de S1 com S2 deu 3, a dimensão do S1 é 2, a dimensão do S2 é 2. Então, está claro que a interseção tinha que ter dimensão 1, porque senão a conta não dá certo, né? 2 mais 2, 4, menos 1, 3. Tá? Mostrando aí o teorema. Pessoal, vamos encerrar essa aula, então, tá? Eu acho que deve ter ficado claro aí que as matrizes, né, elas estão associadas. Cada matriz, tá, com M linhas e N colunas, estão associadas a esses 4 subespaços, tá? Agora, deixa eu fazer uma observação, algumas observações aqui. Repara, você pode ter duas matrizes diferentes com os mesmos subespaços, tá? Ou com alguns subespaços iguais e outros diferentes, ou até com os 4 subespaços iguais e as matrizes podem até ser diferentes, tá? Ou seja, os 4 subespaços fundamentais, eles não caracterizam totalmente a matriz, tá? Outra coisa, a matriz caracteriza os 4 espaços fundamentais, óbvio, mas os 4 espaços fundamentais não caracterizam a matriz, ou seja, você pode ter duas matrizes, você pode ter várias matrizes diferentes com os 4 subespaços fundamentais idênticos, tá bom? Pode acontecer. O que mais? Qual outra observação interessante fazer aqui? Bom, aí vocês têm a técnica para calcular as caracterizações desses subespaços e as bases desses subespaços. Com isso, você consegue fazer, tá, qualquer problema desse daí, certo? Então, novamente, pessoal, isso aqui eu não vou dar muita ênfase nisso aqui, tá? O próximo capítulo, pessoal, que seria a aula de hoje, tá? Que não vai poder ser realizado, porque eu estou ainda com esses problemas visuais aí, seria a parte do capítulo de funções lineares. Tá? Esse capítulo, que está aí na apostila, eu não vou apresentar ele, né, nas nossas aulas de forma igual que está na apostila. Eu acho que o que está na apostila aí fica muito para o lado da matemática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar mais uma videoaula focalizando só os aspectos principais, indicando somente os exercícios principais, tá? Que eu acho que a gente tem que fazer aqui num curso mais aplicado, tá? Deixando os detalhes matemáticos, que não vem ao caso aqui, tá? Meio de lado. O curso aí, como ele é apresentado para várias disciplinas, eles façam uma coisa mais ou menos média. Eu vou evitar falar nessa parte mais formal de funções. Vou fazer uma caracterização mais operacional, associando elas diretamente a matrizes, tá? Então, para a gente, as funções vão ser geradas por matrizes, tá? Funções lineares. Eu vou fazer, então, uma videoaula que eu vou mandar em acréscimo, vou mandar também o quadro para vocês, tá certo? Para vocês terem o quadro antes, depois eu faço a videoaula, como essa daqui agora, e vou indicar os exercícios ultra essenciais para vocês fazerem, tá bom? Vou fazer alguns exercícios de exemplo e fica assim, o capítulo 5 vai ficar só essa videoaula que vem. Na semana que vem, se tudo correr bem, se os deuses do Olimpo quiserem tudo certinho, a gente volta a se encontrar presencialmente e então eu vou começar já com a parte de produto interno, que é importante para a gente, tá? Então tá bom, pessoal. Obrigado aí, desculpa por mais uma ausência
e vamos manter o contato aí para dúvidas e sugestões aí, tá bom? Muito obrigado e até breve.